A igreja tem sofrido muitos ataques desde o início que Deus planejou a igreja, vem sendo atacada pelo maligno para tentar destruir. Por volta dos anos 70, 80, né, mais próximo de 80, com a morte de um homem chamado Estevão, um dos 7 do capítulo 6, a igreja sofreu uma perseguição muito grande, a ponto de serem espalhados por todos os lugares as pessoas que tinham ido para aquela grande festa de Pentecoste e haviam aprendido o evangelho até aquele ponto. Então percebemos que não é só algo dos nossos dias da igreja sofrer perseguição. Hoje a perseguição é um pouco diferente pela forma de práticas nas igrejas de doutrinas erradas. O maligno tem colocado no coração do homem, na mente do homem, e o homem tem desviado para bem longe do plano de Deus, infelizmente, né? E tem conduzido muitas pessoas. Mas no livro de Atos, capítulo 8, dê uma olhada juntamente comigo, você vai perceber como foi essa perseguição. Nesse momento, acabaram de apedrejar esse homem por nome Estevão, e agora a perseguição vai ser de uma forma muito dura para a igreja. As pessoas que haviam se convertido a Cristo vão estar agora amedrontados porque eram sendo presos, maltratados, mortos, e aí vão sair correndo para um monte de lugares diferentes, né? Em Atos capítulo 8, no versículo 1, ele diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres em cárcere, né? Encerravam no cárcere e prendiam, né? Esse homem chamado Saulo veio a ser o apóstolo Paulo. Mas uma das perseguições, saíam atrás das pessoas para perseguir essas pessoas, para prender, né, deixar encarcerado e, se possível, levar até a morte as pessoas que não negassem. Então foi um ataque fulminante à igreja nesse período. E desse período para cá, sabe que não mudou muito. A igreja que serve ao Senhor, em algumas épocas, ela nunca acabou na face da terra, porque ela só vai terminar quando Jesus voltar e buscar aqueles que são seus. Mas ela já passou por um fio, né, bem estreitinho e sobressaiu e chegou até os nossos dias hoje. Essa perseguição que o diabo fez à igreja, na verdade trouxe crescimento. Cada vez que o maligno atacava a igreja multiplicava numericamente. Podemos perceber isso ainda no capítulo 8, porque uma das pessoas que fugiram foi para a região de Samaria, foi Filipe. Filipe foi para a região de Samaria pregando o evangelho e fazendo sinais e prodígios, porque havia recebido dos apóstolos. E nesse ponto as pessoas, aproximando de Filipe, viu que era algo puro, verdadeiro, não tinha mentira, eles abraçaram a fé e ficaram com o evangelho. Percebemos esse ato a partir do capítulo 8, no versículo 4, do mesmo livro de Atos. Percebemos no versículo 4, acompanhe comigo. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes o evangelho, né? Anunciava Cristo às pessoas. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as, os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos, coxos, foram curados. Houve grande alegria naquela cidade. Aquilo que parecia algo que seria destrutivo, que iria acabar com a igreja, porque era uma das táticas malignas, que se revoltou porque não conseguiu manter Jesus na morte, na sepultura. Agora ele vai atacar as pessoas que querem receber a salvação.
porque o maligno tem a morte na vida dele. E as pessoas que estão em Cristo têm a vida. Esse é o ponto que o maligno não aceita. Ele tem a morte e em Jesus está a vida. Então, esse ataque fulminante trouxe crescimento. Agora, não só Filipe, mas muitas pessoas saíam por todas as partes, eles estavam pregando o evangelho, anunciando a Cristo, e assim foi tendo crescimento numericamente, e o evangelho espalhou. A bênção é tão grande que o evangelho chegou até todos nós hoje, nos nossos dias. Não apagou, não morreu. Temos em nossas mãos a Bíblia por completo, os 66 livros, podemos analisar e examinar as Escrituras, desde o livro de Gênesis. Podemos ver os planos de Deus para salvar o homem, chegando até nós, e ainda não parou. Deus está dando a oportunidade para mim e para você corrigir as falhas da deficiência da nossa fé para poder morar com Ele na eternidade. Foi tão bonito tudo isso, porque percebemos que quanto mais se tentava apagar a palavra do Evangelho, mais as pessoas abraçavam e guardavam no coração e na mente essa mensagem salvadora. Quando nós chegamos no livro de Atos, no mesmo livro, percebemos que as pessoas que aceitaram Jesus, eles saíram da perseguição fulminante, que acabamos de ler no capítulo 8, e foram para muitos lugares. Voltaram para suas cidades, seus países, mas levaram a maior riqueza que podia imaginar. Levaram o evangelho com eles. E uma vez que iam caminhando, o evangelho ia sendo anunciado àquelas pessoas que estavam diante deles. No capítulo 11, no versículo 19, percebemos essa linda história da pregação do evangelho. E uma coisa que eu falo para você, se você conhece Jesus, sabe o que é o evangelho, não tenha medo. Fale para outras pessoas. Esta mensagem é aquela que vai salvar a mim e você, e salvar aquelas pessoas que ainda não têm o conhecimento do evangelho. Talvez já ouviu falar do evangelho, mas ainda não tem o conhecimento para colocar em prática na sua vida. Sabemos que o evangelho é muito simples. A palavra que Jesus trouxe nem se compara com a palavra que está na antiga aliança, que tinha uma lei dura, pesada, que forçava o homem a fazer as coisas. Mas Deus nunca se agradou disso. Deus quer a mim e você, como servos, que vamos servir a Ele na liberdade que Ele nos deu, de livre e espontânea vontade. Porque aí se torna um amor verdadeiro. É isso que Deus tem procurado nas pessoas, tanto no passado como nos dias de hoje. Deus tem procurado aquela pessoa que serve a Ele de livre e espontânea vontade, mas serve por amor, porque Deus quer isso na vida. Aqui no capítulo 11, no versículo 19, ele começa a mencionar estas pessoas que fugiram, que saíram correndo daquela perseguição fulminante nos primeiros discípulos, daquela pequena igreja, aquele pequeno número de pessoas que tinha em Jerusalém, que na verdade tinham vindo não é por causa da igreja, vieram por causa daquela grande festa do dia de Pentecoste, onde Deus anunciou o evangelho por boca dos santos apóstolos, que pregaram até em outras línguas, para que todos que estavam ali podiam ouvir o evangelho na sua língua materna. Inclusive, vários daqueles idiomas existem até hoje nos nossos dias. E aqui no capítulo 11, no versículo 19, encontramos parte dessa história daqueles que foram dispersos. Veja comigo, versículo 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Os gregos,
Agora percebemos que eles não conseguiram conter a palavra com eles. Na medida que foram fugindo e voltando para outras regiões, percebemos que saíram anunciando o evangelho. E assim também, não temos a mesma perseguição que tinham naquela época, mas temos perseguição de um monte de doutrinas erradas que tem feito uma lavagem cerebral em milhares de pessoas que não têm deixado eles a obedecer ao evangelho puro. Mas isso não é motivo, nem meu e nem seu, de parar de pregar o evangelho, de anunciar o evangelho a outras pessoas. Mas um pouco mais. Olha o versículo 21. Destas pessoas que queriam estar com Deus e estavam com Deus através do evangelho. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Não se converteram à igreja A, à igreja B ou à igreja C. Se converteram ao Senhor. Deve ser o nosso objetivo, levar as pessoas a se converter ao Senhor. Reconhecer que Jesus é o Senhor, porque senão não tem a salvação. Versículo 22. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, onde ficaram os apóstolos, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Estão prestando atenção? Olha que o Senhor é o ponto principal. Eu me converti ao Senhor e você deve se converter ao Senhor. Porque a igreja não é partido político. A igreja não é A, não é B, não é C, não é D. A igreja são as pessoas que se converteram e se achegaram ao Senhor. Essa é a igreja verdadeira. Senhor é o cabeça da igreja. As pessoas que se convertem a Ele são os membros do corpo que é de Cristo. Pouco mais, versículo 24. Porque era homem bom, né? Esse que foi designado para lá, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Que coisa maravilhosa! As pessoas não estavam aqui se achegando à igreja como um partido político, se achegava ao Senhor. Então, tudo que o maligno havia planejado para destruir aqueles primeiros convertidos, os primeiros discípulos de Cristo, agora se tornou mais difícil, porque agora atravessou fronteiras, já estão longe, e o Senhor continua sendo o Senhor de cada pessoa, se converter ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, que é o apóstolo Paulo, tendo encontrado, levou para Antioquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristão, porque aceitou Jesus como Senhor, uniu-se a Ele, e agora o cristão verdadeiro é o que segue Cristo, porque tem o cristão falso, aquele que diz que é um cristão, mas o evangelho não está sendo praticado por estas pessoas, porque se envolverem em doutrina errada, ou várias doutrinas erradas, e não estão seguindo o Senhor. Dessa forma, percebemos que é muito difícil, hoje, por causa da doutrina errada. O maligno traçou uma estratégia para não permitir que as pessoas sigam o evangelho puro que Jesus deixou para mim e para você. O evangelho que Jesus deixou é uma simplicidade. Mas o homem moderno não gosta da simplicidade. O homem moderno cria doutrinas que é humana, doutrinas carnais, e envolve as pessoas para que não possam servir a Deus do modo digno que veio através do Evangelho. E o Evangelho é a palavra da salvação. O Evangelho é vida, vida em abundância que está em Cristo. Foi Jesus que pagou o preço para que as pessoas pudessem se converter a Ele. E essa nova aliança que nós temos, feita em Cristo,
foi sancionada não com sangue de animais, mas com o sangue do unigênito de Deus, o sangue do único Filho de Deus, Jesus Cristo. Percebemos que a nova aliança, ela é a última coisa que Deus fez para salvar tantos quantos querem. Deus não vai fazer outro plano. Esse é o plano perfeito de Deus. Jesus, um homem simples, veio numa família muito simples, José, Maria, seus irmãos, as suas irmãs, mas Jesus foi aquele que Deus, através do teu Santo Espírito, gerou no útero de Maria, para que pudesse dar vida, e vida em abundância, para mim e para você. Vida é essa que nós começamos a viver hoje e vamos continuar vivendo ela, porque o dia que nós não estivermos aqui, que terminar tudo isso aqui, vamos estar com Deus. Chamamos de vida eterna. Não sofrimento eterno, vida eterna, que é prometida pelo Filho de Jesus Cristo, pelo Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Dessa forma, nós podemos caminhar seguramente, acreditando e confiando no Evangelho e submetendo aos ensinos de Cristo, que não são pesados. Lembra que Jesus falou em Mateus capítulo 11, versículo 28? Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim. Você está aprendendo de Cristo? Ou você está aprendendo de algum homem que já tem a mente corrompida? Aprenda de Cristo. Busque. Vai nos evangelhos. Vai nas cartas. Veja como é perfeito o plano de Deus para salvar o homem. Por isso Jesus falou, vinde, aprendei de mim, porque sou humilde e manso de coração, e você vai achar descanso para a vossa alma. Descanso. Descanso de quê? Descanso do mundo do pecado. Descanso desse mundo que traz tristeza, traz choros, traz muitas coisas que não é bom para nós, que só acaba trazendo angústia para a nossa vida aqui. Temos a alegria de estar em Cristo, mas ainda vivemos nesse mundo. Temos sofrimento. Temos a alegria de estar praticando as coisas que Ele ensinou, porque Ele é o Senhor. Lembra que nós lemos? Todos que saíram dispersos confiavam no Senhor, se achegaram para o Senhor, ficavam com o Senhor, porque o Senhor é bom. Ele mostrou o seu amor quando Ele foi para uma cruz por mim e por você. Que bênção que nós temos. Agarre essa bênção, segura essa bênção, não deixe ela ir embora. Que Deus abençoe você. Seja um mensageiro de Deus. Se inscreva no meu canal, toque o sininho, dê um joinha e transmita essa mensagem a outros corações. Ajude outras pessoas a ter a esperança que esses primeiros irmãos tiveram. A mesma esperança nas palavras de Cristo, para que eles possam alcançar a vida eterna. Seja um mensageiro de Deus. Talvez você não possa chegar na outra pessoa, mas mande, use a minha voz, use a ferramenta que você tem na sua mão, o seu celular, as redes sociais, mande essa mensagem para outra pessoa, para que ele também possa ser salvo. Hoje temos ferramentas importantes, vamos usar. Seja um mensageiro de Deus. Obrigado pela atenção e pelo carinho que tem dado com as mensagens que eu tenho dado. Deus o abençoe.